Boa noite, Cris, e a todos os inscritos do canal. Me chamo Paulo. Atualmente tenho 50 anos e sou de Itapecumirim, que fica no interior do Maranhão. Aqui na minha cidade, há vários anos, acontece um fato sobrenatural que o povo chama da passagem do gritador. Segundo a lenda, um jovem que violentou sua própria madrinha e que depois que morreu, a sua alma foi condenada a percorrer as estradas desertas junto a um cachorro negro amarrado em sua perna. E por isso ele não pode parar de caminhar, e toda vez que o mesmo tenta parar para descansar, o cachorro morde o seu calcanhar e ele grita de dor e continua a sua eterna caminhada. A lenda diz que ele tem que fazer este percurso de 7 em 7 anos. Diz que ele foi enterrado em um cemitério local, mas a terra sempre o jogava para fora. E a população tentou por várias vezes enterrar o corpo dele, mas mesmo assim a terra continuava a empurrar o seu corpo para cima. Então resolveram chamar um padre que mandou enterrar o homem próximo de um rio. O corpo do homem teria que ficar cercado de água, e assim foi feito. Levaram o corpo do homem até um local que tinha um rio, em um lugar onde a água não alcançava, e abriram um buraco em seguida. O padre benzeu o lugar e depois enterraram o homem. Aí começa a assombração. Essa assombração já foi vista por várias partes do Maranhão. Um homem negro com um cachorro negro acorrentado em uma de suas pernas. Essa história parece muito com a lenda do corpo seco, que muitos contam aqui no Maranhão. Mas essa lenda tem um nome e é outra história. Se chama o Gritador. Esse nome assusta muita gente que já ouviu seus gritos em noites sombrias aqui no Maranhão. O gritador sempre faz um percurso de andar em estrada de ferro e depois de andar em povoados. Muitas pessoas que tiveram a coragem de olhar a sua passagem pelas janelas falam que a imagem é aterrorizante e macabra. Irei contar agora para vocês uma vez que eu ouvi o grito dessa assombração. E o ano era 2002, era mês de junho. Estávamos em pleno inverno aqui. Onde eu moro é uma comunidade pequena que fica próximo à estrada de ferro. E como falei antes para vocês, o mês era bastante chuvoso e naquela noite chovia bastante. Mas a chuva teve uma rápida parada. Alguns moradores estavam conversando em suas portas e outras estavam vendo televisão em suas casas, quando de repente a energia elétrica acabou em todo o povoado. De repente começou a chover de novo. Em meio a relâmpagos e trovões, do nada, deu para ouvir os gritos vindo ao longe. Só que estava muito longe. Só quem tinha uma boa audição conseguia ouvir. Só que aqueles gritos continuaram se aproximando cada vez mais do povoado. Já passava da meia-noite quando os gritos ficaram cada vez mais altos. Os moradores começaram a rezar em suas casas. As crianças choravam bastante com medo por causa do som aterrorizante dos gritos. Os gritos pararam de ser ouvidos na direção que dava para a estrada de ferro. E com pouco tempo começaram a ser ouvidos na estrada do povoado. Isso mesmo, o gritador estava entrando no povoado. Logo todos ficaram mais assustados, já que esta só se ouvia relatos dessa aparição. Os mais novos acreditavam que era apenas lenda, e agora todos podiam ouvir aqueles gritos que davam arrepios em cada um que os ouvia. O grito ficava cada vez mais alto e mais próximo. Às vezes parecia que aquela coisa realmente parava, como dizia a lenda. E nesse momento ele gritava sem parar.
Realmente era o gritador que estava passando dentro do povoado. Os gritos se podia ouvir em todo o povoado e aquela coisa estava gritando nas primeiras ruas. Então, todas as casas, os moradores fecharam as portas e janelas e as reforçaram bem. Eu também estava com muito medo, já que minha casa fica logo nas primeiras ruas. Fizemos o que os nossos avós diziam, para não ficar olhando pela janela, já que quem vê aquela alma penada nunca mais esquece. Cris, eu fiquei bem quieto enquanto aquela criatura passava na minha rua. Em meio ao barulho de chuva e trovões, dava para ouvir aqueles gritos horrorosos, fazendo assim o ambiente ficar mais tenso e pesado, até mesmo sufocante. Logo que aquela coisa saiu da minha rua, ele foi nas outras ruas do povoado, e ao chegar do fim do povoado, tinha um senhor que estava dormindo. E acordou com os gritos, e ele pensou que fosse alguns moleques fazendo baderna. Então ele pegou o seu facão e foi atrás da criatura. Ele começou a notar que aqueles gritos eram bem diferentes, mas mesmo assim continuou a seguir. Quando chegou no final do povoado, ele conseguiu alcançar o gritador e, de fato, ele viu e pôde comprovar que aquela criatura era igual à lenda. Um homem negro com um cachorro amarrado em uma de suas pernas. E quando ele parava para descansar, o cachorro negro, muito grande, com os olhos vermelhos, extremamente maléfico, o mordia com ira, fazendo assim ele gritar de dor e agonia, e continuavam o seu trajeto. O velho senhor se chamava Raimundo. Segundo ele, a criatura não olhava para trás e seguiram na estrada que levava para a estrada de ferro. Aquela coisa notou a presença de seu Raimundo, porém o ignorou, seguindo assim em direção à estrada de ferro. A criatura não parava de gritar. A gente ouvia os seus gritos tenebrosos até que foi diminuindo de acordo com que a criatura se distanciava. Até que foram diminuindo de acordo com que a criatura distanciava-se, até não ouvirmos mais. No outro dia pela manhã, o assunto no povoado era a aparição do gritador. Mas, enfim, de fato, ninguém viu a assombração, tirando o seu Raimundo, que foi o único que foi atrás dele. O resto do povoado só ouviu os seus gritos. Até que ficamos sabendo que a assombração passou em outros povoados vizinhos, e uma mulher disse no outro povoado que saiu até a janela para ver o que era. E quando ela olhou aquilo, não aguentou em ver aquela assombração. Aquilo tinha um aspecto horrível e acabou desmaiando. Os mais velhos sempre contavam essa história da passagem do gritador, mas eles sempre diziam que o caminho dele era sempre na estrada de ferro. Ele nunca tinha entrado no povoado, mas desta vez ele entrou. Não sei dizer porquê, talvez devido ao povoado estar no escuro. Ou pode ter sido a falta de energia, fazendo assim com que a cidade ficasse num breu total. Esse dia ficou marcado nas lembranças de quem presenciou. O fato é, quando fez 7 anos desde a sua última aparição do gritador, a mesma coisa se repetiu. Só que desta vez a criatura não passou por dentro do povoado. Ele fez apenas o seu caminho pela estrada de ferro e seguiu seu percurso para um lugar que ninguém sabe onde é. Essa história é real. Existem várias testemunhas que presenciaram esse fato. Essa assombração é a penitência da alma de um homem que abusou da sua própria madrinha e até hoje é obrigado a cumprir a sua penitência de andar sem parar e sem poder descansar, e que é conhecido pelo nome de gritador, que apavora as pessoas de gerações em gerações.
Obrigada, Cris, e a todos que ouviram o meu relato.